Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Jesus estava sentado na sala de estar de sua casa, quando seus discípulos se reuniram ao seu redor. Eles estavam ansiosos para aprender mais sobre seu mestre, e queriam saber mais sobre sua origem. Jesus, você já nos disse que é o Filho de Deus, disse Pedro. Mas você poderia nos dizer mais sobre isso? Como você era antes da criação do mundo? Jesus sorriu. Eu estou sempre feliz em compartilhar o meu conhecimento com vocês, disse ele. Mas antes de eu começar, eu quero que vocês saibam que o que vou dizer é difícil de entender. A mente humana não foi feita para compreender o mistério de Deus. Os discípulos assentiram. Eles sabiam que Jesus era um homem sábio, e estavam dispostos a ouvir o que ele tinha a dizer. Eu sempre existi, disse Jesus. Eu sou eterno, e não tenho começo nem fim. Eu sou Deus, e eu sou o Criador do universo. Os discípulos ficaram calados, absorvendo as palavras de Jesus. Eles nunca tinham ouvido nada parecido antes. Mas como isso é possível? Perguntou João. Como um homem pode ser Deus? Eu não sou apenas um homem, disse Jesus. Eu sou Deus feito carne. Eu vim ao mundo para morrer pelos pecados dos homens, e para abrir o caminho para a salvação. Os discípulos ficaram maravilhados. Eles nunca tinham pensado em Jesus dessa maneira antes. Eu sei que isso é difícil de entender, disse Jesus. Mas eu quero que vocês saibam que é verdade. Eu sou Deus, e eu amo vocês. Os discípulos ficaram em silêncio por um momento, pensando nas palavras de Jesus. Então, Pedro se levantou e disse: Senhor, nós cremos em você. Você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Os outros discípulos também se levantaram e disseram: Cremos em você, Senhor. Jesus sorriu. Ele estava feliz que seus discípulos tivessem entendido. Eu estou feliz que vocês acreditam em mim, disse ele. Agora, vamos continuar a nossa conversa. Eu quero compartilhar mais coisas com vocês sobre o meu reino. Os discípulos se sentaram novamente, ansiosos para aprender mais sobre Jesus e seu reino. Jesus continuou a falar com seus discípulos sobre sua pré-existência. Ele lhes contou como ele existia antes da criação do mundo, e como ele criou o universo com sua palavra. Ele lhes contou como ele estava presente em todas as coisas, e como ele conhecia o coração de cada pessoa. Os discípulos ficaram maravilhados com as palavras de Jesus. Eles nunca tinham ouvido nada parecido antes. Eles começaram a entender que Jesus era mais do que apenas um homem, ele era Deus. Jesus também falou com seus discípulos sobre sua missão no mundo. Ele lhes contou que ele havia vindo ao mundo para morrer pelos pecados dos homens, e para abrir o caminho para a salvação. Ele lhes contou que, por meio de sua morte e ressurreição, ele havia vencido a morte e o pecado. Os discípulos ficaram inspirados pelas palavras de Jesus. Eles sabiam que ele era o Messias, o Salvador do mundo. Eles estavam prontos para seguir Jesus e espalhar sua mensagem de amor e esperança. Após a conversa com seus discípulos, Jesus continuou sua missão de ensinar e curar as pessoas. Ele viajou por toda a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Ele realizou muitos milagres, curando os doentes, ressuscitando os mortos e expulsando demônios. As notícias sobre Jesus se espalharam rapidamente, e logo ele se tornou uma figura controversa.
Os líderes religiosos judeus ficaram insatisfeitos com seu ensinamento, e começaram a conspirar contra ele. Jesus sabia que sua missão estava chegando ao fim. Ele predisse sua morte e ressurreição, e disse a seus discípulos que eles deveriam continuar sua obra. Jesus foi finalmente preso pelos líderes religiosos judeus, e condenado à morte por crucificação. Ele foi crucificado junto com 2 ladrões, e morreu na cruz. No entanto, 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele apareceu aos seus discípulos, e lhes deu a missão de espalhar o Evangelho do Reino de Deus por todo o mundo. Após a ressurreição de Jesus, seus discípulos continuaram sua obra. Eles viajaram pelo mundo, pregando o Evangelho e convertendo pessoas. A mensagem de Jesus se espalhou rapidamente, e logo o cristianismo se tornou uma das maiores religiões do mundo. A história de Jesus é uma história de amor, esperança e redenção. É uma história que continua a inspirar pessoas de todo o mundo, há mais de 2000 anos. Jesus, o Filho de Deus, sempre existiu. Ele é o Deus eterno, o Criador do universo. Ele estava presente antes da criação do mundo, e ele estará presente para sempre. Jesus é o Verbo, a Palavra de Deus. Ele é a sabedoria e o poder de Deus. Ele é a fonte de toda a vida e de toda a bondade. Jesus sempre amou a humanidade. Ele queria salvar as pessoas do pecado e da morte. Ele queria trazer a paz e a justiça ao mundo. Por isso, Jesus decidiu vir ao mundo como um homem. Ele nasceu de uma virgem, Maria. Ele cresceu como um homem comum, mas ele tinha um propósito especial. Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecados dos homens. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte e o pecado, e ele abriu o caminho para a salvação. A história de Jesus é uma história de amor, esperança e redenção. É uma história que nos mostra que Deus nos ama e que Ele quer nos salvar. O que Jesus pretendia fazer? Jesus pretendia fazer muitas coisas no mundo. Ele pretendia ensinar as pessoas sobre Deus e sua vontade, curar os doentes e os necessitados, libertar as pessoas do pecado e da morte, trazer a paz e a justiça ao mundo. Jesus realizou muitas dessas coisas durante seu ministério na terra. Ele ensinou as pessoas sobre o amor de Deus, ele curou os doentes e os necessitados, e ele predisse sua morte e ressurreição. A morte e ressurreição de Jesus foram o cumprimento de seu propósito. Ele morreu pelos pecados dos homens, e ele ressuscitou dos mortos para nos dar vida eterna. A mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança. Ele nos diz que Deus nos ama e que Ele quer nos salvar. Ele nos dá a oportunidade de ter vida eterna com Ele. Jesus, o Filho de Deus, sempre existiu. Ele é o Deus eterno, o Criador do universo. Ele veio ao mundo como um homem para morrer pelos pecados dos homens e para abrir o caminho para a salvação. Os maiores feitos de Jesus no mundo são: ele ensinou as pessoas sobre Deus e sua vontade. Jesus ensinou que Deus é amor, e que Ele quer que as pessoas vivam uma vida de amor, fé e esperança. Ele curou os doentes e os necessitados. Jesus curou os enfermos, os leprosos, os paralíticos e os mortos. Ele mostrou que Deus está presente no mundo, e que Ele se importa com as pessoas. Ele pregou o Evangelho do amor e da esperança. Jesus pregou que as pessoas deveriam amar a Deus e a seus semelhantes.
Ele mostrou que o amor é a força mais poderosa do mundo. Os maiores feitos de Jesus na atualidade são: ele continua a inspirar pessoas de todo o mundo. A mensagem de Jesus é uma mensagem de amor, esperança e redenção. Ela continua a inspirar pessoas de todo o mundo, há mais de 2000 anos. Ele continua a mudar vidas. A mensagem de Jesus pode transformar vidas. Ela pode trazer amor, paz e esperança para as pessoas. Ele continua a fazer milagres. Jesus continua a realizar milagres no mundo. Ele cura os enfermos, os necessitados e os pecadores. A história de Jesus é uma história de amor, esperança e redenção. É uma história que continua a inspirar pessoas de todo o mundo, há mais de 2000 anos. Alguns exemplos específicos de como a mensagem de Jesus continua a mudar vidas na atualidade. Jesus inspira pessoas a viver uma vida de amor e serviço. Muitas pessoas são inspiradas pela mensagem de Jesus a viver uma vida de amor e serviço aos outros. Elas trabalham em organizações sociais, ajudam os necessitados e lutam pela justiça. Jesus ajuda as pessoas a superar o pecado e a encontrar a paz. A mensagem de Jesus pode ajudar as pessoas a superar o pecado e a encontrar a paz interior. Ela pode dar às pessoas uma nova esperança e uma nova vida. Jesus traz amor e esperança para as pessoas que estão passando por dificuldades. A mensagem de Jesus pode trazer amor e esperança para as pessoas que estão passando por dificuldades. Ela pode dar às pessoas a força para superar os desafios da vida. A mensagem de Jesus é uma mensagem de vida. Ela é uma mensagem que pode transformar o mundo. A história de Jesus Cristo é central para o cristianismo e teve um impacto significativo na história e na cultura do mundo ao longo dos séculos. Jesus é reverenciado como o Filho de Deus e o Salvador da humanidade cristã. Seus feitos são geralmente considerados dentro do contexto maior religioso, e sua influência ainda é muito relevante na atualidade. Aqui estão alguns dos principais aspectos da história de Jesus e seus feitos. Nascimento e infância. Jesus nasceu em Belém, na atual Palestina, por volta do ano 4 AC. De acordo com a tradição cristã, ele é filho de Maria e foi concebido milagrosamente pelo Espírito Santo. O relato de seu nascimento é uma parte fundamental das celebrações de Natal em todo o mundo. Ministério e ensino. O ministério público de Jesus começou há 30 anos, quando ele foi batizado por João Batista. Durante seu ministério, Jesus realizou muitos milagres, como a cura de doentes e a multiplicação de pães e peixes. Ele também ensinou sobre amor, perdão, humildade e a chegada do reino de Deus. Seus ensinamentos são registrados nos evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. Crucificação e ressurreição. Jesus foi crucificado em Jerusalém sob a autoridade romana por volta do ano 30 ou 33 d.C. Os cristãos acreditam que ele morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou dos mortos no terceiro dia, o que é celebrado na Páscoa. Fundação do cristianismo. Os ensinamentos de Jesus e sua ressurreição tiveram um impacto profundo em seus seguidores. Os apóstolos e outros discípulos espalharam sua mensagem, dando origem ao cristianismo como uma religião mundial. O Novo Testamento da Bíblia contém escritos que documentam os primeiros anos do cristianismo. Influência cultural e histórica. O cristianismo se tornou uma das religiões mais seguidas do mundo, com milhões de adeptos. A influência de Jesus na história é imensa, moldando a ética, a moral e os valores em muitas sociedades ocidentais e além. Sua mensagem de amor, compaixão e perdão teve um impacto duradouro.
Atualidade e nos tempos modernos, Jesus continua a ser uma figura central na vida de bilhões de cristãos. Sua influência se estende para além da religião, inspirando obras de caridade, ação social e esforços de paz em todo o mundo. A imagem de Jesus também é representada na arte, literatura, música e cinema. Embora os feitos de Jesus sejam considerados principalmente dentro do contexto religioso, seu impacto na história e na cultura é inegável. Sua mensagem de amor, compaixão e esperança continua a ressoar na atualidade, influenciando muitos aspectos da vida humana em todo o mundo. A história de Jesus antes de seu nascimento, conforme a tradição cristã, é abordada na teologia cristã e nos evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. Embora haja alguns detalhes específicos sobre sua vida antes de seu nascimento, alguns conceitos importantes são considerados. A encarnação, da crença central é a da encarnação, que afirma que Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, existia antes de seu nascimento humano. De acordo com a doutrina cristã, Jesus é parte da Trindade, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, e ele voluntariamente se encarnou como humano para cumprir o plano divino de salvação. Pré-existência. A teologia cristã sustenta a ideia de que Jesus existia antes da criação do mundo. Ele é visto como o Verbo ou a Palavra de Deus, conforme descrito no Evangelho de João, João 1:3. Acredita-se que ele era eterno e coexistia com Deus desde o início. Preparação para a vinda e a promessa de um Salvador messiânico estava presente nas escrituras judaicas do Antigo Testamento, e muitos acreditam que Jesus era o cumprimento dessa promessa. Profetas como Isaías e Miqueias profetizaram a vinda de um Messias, e o nascimento de Jesus é considerado o cumprimento dessas profecias. O papel de Maria, de acordo com a tradição cristã, Maria, a mãe de Jesus, desempenhou um papel crucial como a mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Ela concebeu Jesus pelo Espírito Santo, tornando possível a encarnação divina. Mistério e fé. A compreensão completa da natureza divina de Jesus e sua existência antes do nascimento humano é um dos mistérios centrais da fé cristã. É um tópico que gera debate e discussão dentro do cristianismo, mas para os crentes, é um aspecto fundamental de sua imaginação na personalidade de Jesus. Portanto, a história de Jesus antes de seu nascimento é vista através das lentes da teologia cristã, que ensina que ele existiu desde a eternidade como o Filho de Deus e que sua vinda ao mundo como humano foi parte do plano divino de salvação. Essa crença é um dos pilares fundamentais da fé cristã e é amplamente aceita pelas denominações cristãs em todo o mundo. Obrigado por assistir a este vídeo sobre a história de Jesus Cristo e seus maiores feitos. A história de Jesus é uma narrativa profunda que tem tocado corações e moldado culturas ao longo dos séculos. De seu nascimento humilde em Belém até seus ensinamentos sobre amor, compaixão e perdão, e sua crucificação e ressurreição, a influência de Jesus na história
Até a próxima vez, alcance a paz.